Olá, está no ar mais um programa Trajetórias, um projeto realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia do GVV em Curitiba, que tem como objetivo alcançar vidas através de impactantes testemunhos. E você pode conferir este e outros episódios no TV GVV, no canal do YouTube. O episódio de hoje traz a história do Rômulo Barbosa, uma história com muitos desafios. E esses desafios começaram desde o seu nascimento. Aos 9 anos de idade, o Rômulo teve sua primeira experiência com o álcool e, em consequência disso, também utilizou algumas drogas ilícitas. Em um momento difícil da sua vida, ele chegou a ser abusado. E quando, em meio de situações escuras e sem esperança, sua história começou a mudar. E eu te convido a descobrirmos juntos como foi a mudança na trajetória da vida do Rômulo aos pés da cruz. Rômulo, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui compartilhando conosco, com as pessoas que estão nos assistindo, a sua história de transformação. Foi uma história de muitos desafios e espero que, através dela, muitas pessoas também possam ser alcançadas por Cristo. Seja bem-vindo. Obrigado. E como eu falei na introdução, Rômulo, os desafios que aconteceram na sua vida foi desde o seu nascimento. Me conta um pouquinho como foi isso. Meu pai conheceu a minha mãe no Rio de Janeiro. Ele tinha a família dele que ele trouxe do estado de Minas Gerais. Teve uma situação que fez com que ele se deslocasse de Minas para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele foi trabalhar no centro da cidade e conheceu minha mãe dentro do trem. Nisso, ele, com a família dele, acabou tendo um relacionamento com a minha mãe e minha mãe veio engravidar de mim. E a minha gestação foi uma gestação muito complicada, porque o médico havia dito para minha mãe que ela nunca poderia ter parto normal. A gestação da minha mãe foi seguindo e acabou que eu virei para a posição de encaixe. Na hora de nascer, fui levado para o hospital em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e o médico chamou meu pai, olhou para o meu pai e disse: olha, eu tenho uma notícia para te dar e eu preciso que o senhor seja rápido para me dar a resposta. Entraram 2 seres dentro daquela sala, uma mulher e uma criança dentro dessa mulher. Só um sai vivo lá de dentro. E quem você decide que sai vivo? Ou a mãe ou a criança. Meu pai virou e falou assim: salva a mãe, porque ela ainda tem 2 filhos para cuidar. Pode tirar a vida da criança. Meu pai saiu dali, correu, foi num centro espírita. Quando ele chegou, a mãe de santo, que é denominada no espiritismo, estava sentado no local onde que só senta quando tem um momento real de liturgia. Uhum. E a entidade falou através dela que não era para ela ficar preocupada porque a criança nasceria e essa criança seria dela. Meu pai voltou para o hospital. Quando chegou no hospital, eu tinha sido puxado por fórceps. Minha mãe teve eclâmpsia. Aí rasgou a minha sobrancelha. Uhum. Eu não emiti som. Eu não gerava movimento nem com o braço, nem com nada. O médico virou para minha mãe, olhou, fez a aspiração, tudo, e o médico virou para meu pai e falou assim: ó, nasceu o menino, mas temos uma situação. Ele não vai andar, ele vai ter problemas neurológicos e ele não vai falar, porque ele não emite som. Nossa. Meu pai foi, pegou a roupa que eu ia vestir, não deixou me vestirem com a roupa, levou novamente no centro. Quando chegou lá, a entidade da mãe de santo, consagrou aquela roupa e falou: bota essa primeira roupa na criança. E Você saindo da maternidade já foi direto ser consagrado? De imediato. E passou 7 meses eu não emitia nenhum som. Aí as pessoas perguntam: Rômulo, como é que sua mãe te amamentava? Eu perguntei para minha mãe, ela falou assim: porque como eu tive 2 filhos, o meu biológico já sabia a hora de te amamentar, a hora de te trocar. Você fazia um grunhido, eu não tinha o sininho na boca. E quando me colocava sentado, eu era como um João bobo defeituoso, onde eu caía eu ficava. E quando eu estava com 10 meses de idade, lembro como se fosse hoje, eu estava sentado na rua, meu pai estava a uns 3 metros de distância, eu olhei para o céu e gritei: pipa! Quando eu gritei pipa, em pé,
meu pai caiu sentado. E eu saí correndo na direção do meu pai. Aí meu pai começou a chorar e minha mãe falou: "Ô, homem, nunca vi uma criança chorar e tal." E meu pai tira de dentro do bolso para ela e mostra o diagnóstico do médico, dizendo que eu não andaria e que eu não falaria. E a partir dali eu comecei a falar mais do que dizem o homem da cobra, né? E andar bem mais do que se imaginava. Aí a minha vida foi criado com a minha mãe até os 2 anos de idade, o meu irmão caçula com 6 meses. Aí minha mãe foi embora de casa, abandonou a gente, e eu fui passar a ser criado pela família primária do meu pai. Chegando lá, meu pai impôs a condição da mulher dele cuidar da gente e da família, as irmãs terem a obrigação de cuidar da gente. Então, dos 2 anos até os 15, eu era chamado de bastardo. Entendi. E nesse período em que você ainda era criança, né, aconteceram muitas coisas, né, Rômulo? E uma dessas coisas foi a questão de você experimentar o consumo do álcool. Como foi essa experiência para você, tendo tão pouca idade? Tá? Com 9 anos de idade, meu pai ele era uma pessoa fumante, inveterado, bebia também, era um alcoólatra, e a minha irmã que morava na frente, e o meu cunhado também, e por uma necessidade eu passei a tomar álcool, porque eu comecei a pender para o álcool porque aquilo me tirava algum estresse, alguma carga emocional. Então eu bebi dos 9 até os 17 anos de idade, faltava um mês para completar 18 anos de idade. Bebia todo dia, levantava de manhã cedo, não tomava café, eu ia no bar, tomava cachaça. E no meio dessas idas e vindas, eu acabei experimentando a cocaína, porque me foi trazido, então eu fiz uso de cocaína dentro desse período dos 9 até os 17 anos de idade, algumas vezes da cocaína. Algumas pessoas me perguntam por que eu não fiquei um viciado, como todo mundo fica viciado. Porque dentro de mim alguma coisa dizia que ao cheirar a cocaína eu tinha que entregar o meu coração para Jesus naquele exato momento. Então eu cheirava a cocaína orando, não sei porquê, mas eu orava, eu falava: Deus, não deixa eu ficar dopado, não deixa eu ficar drogado, nem nada. Com o efeito da cocaína, eu nunca tive, eu só tinha o que eles chamam de encorajamento, o impulsionamento de leão, que é o que a cocaína promove. Mas quanto ao álcool, eu tomei vários, pileque de vinho, pileque de cachaça, margarita e daí para fora. Então eu bebi muito. É difícil imaginar ver uma criança de 9 anos passar todos os dias da sua vida, né, tomando uma bebida alcoólica, indo para um bar consumir bebidas alcoólicas, e você crescer nessa situação, né, e ao ponto de chegar realmente a utilizar a cocaína. E o que mais me chamou a atenção é que nesse momento, por mais que era uma necessidade sua para suprir, né, um vício, você clamava a Deus para que Ele cuidasse de você naquele momento, mesmo você sabendo que aquilo ali não estava te fazendo bem. Você acredita que nesse momento seriam os primeiros contatos que você teve com Cristo, Rômulo? Olha, eu não consigo determinar para você que era o primeiro contato que eu tinha com Cristo, porque como a minha família era uma família espírita, pois o meu pai ele se desenvolveu dentro do espiritismo, dentro da mesa branca que era chamada, depois ele foi para uma linha mais pesada, então meu pai falava com os espíritos materializados dentro de casa. Então, quando a gente fala das hostes espirituais, estou falando de anjos que se materializavam. Eu entrava dentro de casa e eles estavam literalmente materializados. Então não era uma coisa muito fácil. Meu pai, quando estava em crise, ele ficava 3 dias deitado na cama, no canto, e meu pai nunca gostou de assobio, e meu pai dava um assobio. Quando ele dava um assobio, entrava uma mariposa desse tamanho, pousava do lado da cabeça do direito, do lado esquerdo do meu pai assim, ficava na altura da cabeça dele, e meu pai ficava ali 3 dias conversando com aquela mariposa. E falava: amigo, até que enfim você veio. Meu pai só saía dali na hora que aquela mariposa saía voluntariamente. Quando ela ia embora voluntariamente, meu pai levantava e dizia: meu problema foi resolvido. E lá tinha um morro onde a gente morava, chamado Cruzeiro, que era onde era feito os maiores sacrifícios para as entidades espirituais. Então, meu pai, ele não recebia, não incorporava a entidade no meu pai. O grau do meu pai de relacionamento com os espíritos era muito maior. Muito, muito maior. Então, bater cabeça, essas coisas, meu pai não fazia. Entendi. Eu perguntei para meu pai o porquê. Ele falou assim: porque existem classes de hierarquia no mundo espiritual, meu filho. Então, com quem eu lido e relaciono é de um grau muito maior. Muito maior.
Então eu lido com um general. E eu não sabia que nível era esse de general. E ele falava assim, um dia você vai aprender, até que eu fui dentro de um centro espírita num dia das crianças, chamado no Rio de Janeiro Cosme Damião, e não se faz consagração e nem dá passe em criança nesse dia. E estavam fazendo, e na hora que foram dar o passe nas crianças, e eu estava na frente, meu pai deu uma voz de comando única, de onde ele estava, parou todas as ações, parou tudo. Aí quem estava na liderança baixou a cabeça, eles vêm com a cabeça baixa, chegaram perto do meu pai, e meu pai foi, olhou e falou, você sabe que não pode, você quebrou a regra. Nós nos encontramos lá em cima no cruzeiro, hoje à noite, às meia-noite. Então era uma coisa assim que eu vivi isso com muita intensidade, eu e o meu irmão caçula. Então essa parte do mundo espiritual, se nós fôssemos falar de magia negra, satanismo, essas coisas, eu vivia na literalidade, era algo materializado dentro da minha casa, então era uma coisa muito rotineira pra gente. Se tornou algo comum na rotina, né? Muito comum. E vocês também participavam das questões dos rituais, tudo com seu pai, ou ele fazia realmente sozinho? Então, meu pai, ele não permitia com que eu e meu irmão passássemos, existia uma coisa chamada purificação. Então, a depender do período do ano, a gente passava ou pelo batismo de fogo, que é chamado, ou pela purificação, que é através de uma fumaça, ou pela purificação do sal grosso, ou pela purificação de você andar num local que tem vidros, carvão aceso e tal, e literalmente andava em cima daquilo, não cortava pé. O meu tio, ele pegava um punhal desse tamanho, enfiava um punhal do outro lado assim, quando eu puxava, não tinha um furo, não tinha nada. A minha avó, ela era necromante, então ela fazia cartas, leitura dos mortos e tal. Aí foi quando a minha mãe se converteu. A primeira a se converter ao evangelho foi a minha mãe, que ela se converteu pela Assembleia de Deus, e a partir da minha mãe que começou o evangelho a chegar na família. E nesse período, acredito que você já era adolescente para adulto, né? E como foi esse teu primeiro contato com o evangelho? Repudioso, porque meu pai sempre falava uma coisa, ele dizia para nós o seguinte, que se o cristão soubesse o tamanho do Deus que ele serve, ele não vivia uma vida tão miserável no sentido de não saber quem é o pai que lhe defende. Meu pai falava assim, eu vejo muitas pessoas fazendo muito alarde, mas eles não vivem os princípios que o Deus deles estabelece. Né? Então, eu criei uma certa resistência durante um tempo ao evangelho, mas era uma coisa impressionante que alguma coisa dentro de mim era latente, porque quando a coisa apertava, ficava difícil, a primeira coisa que eu fazia era orar. Essa era a primeira coisa que eu fazia. E como o Pai Nosso é uma oração que ela é universal, você aprende em qualquer lugar, então eu orava o Pai Nosso. Como também tinha uma vertente de influência católica, também fazia parte da oração católica, e aquilo que podia puxar de oração para se proteger, eu fazia. Mas durante 4 vezes no ano, eu, meu irmão caçula e meus outros 2 irmãos, nós éramos conduzidos a passar por um processo de purificação. Ou era pelo processo do fogo, ou era pelo processo da água, pelo processo do sal. Todo ano nós fazemos esse processo. E no decorrer dessa história, Rômulo, você começou a conhecer um pouco mais do evangelho através da sua mãe. E depois disso, como foi acontecendo as coisas para você? Quando faltava um mês para completar 18 anos de idade, eu tinha uma namorada que ela virou para mim e falou assim, ou eu ou a cachaça. Aí eu falei, dura coisa você me pediu, mas eu gosto muito de você, abrir mão da cachaça. E deu 3 meses de namoro, 4 meses de namoro, ela terminou o relacionamento. Quando ela terminou o relacionamento, eu respirei fundo, abracei a mãe dela, virei as costas, passei num corredor, respirei fundo e falei para Deus, eu não sirvo para nada. Para mim não existe perspectiva de vida. E dei um soco e quebrei um bloco de concreto com um soco e disse, eu vou me matar. Eu morava próximo à linha do trem, então eu falei assim, vou parar na frente do trem, vou ver a luz, passa, acaba. Quando eu quebrei e que eu ia, de repente surgiu um clarão, bum, enorme. E uma voz disse para mim, Rômulo, se hoje você aceitar Jesus como seu Salvador, sua vida vai mudar. E não tinha ninguém perto de você nessa hora, Rômulo? Não. E eu respirei fundo e falei, estou ficando louco, porque já comecei a ouvir coisas.
Dei, continuei andando, parei no meio do quintal porque a voz falou a segunda vez, o mesmo brilho, maior, mais intenso, e disse: Rômulo, se você aceitar a Jesus hoje, a sua vida vai mudar. Eu respirei fundo, olhei para o bar, falei assim: bom, eu vou terminar com esse negócio porque eu não aguento mais o sofrimento. Rejeitado pela mãe, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado de tudo quanto é jeito. Quando eu fechei o portão, que eu virei para ir para a linha do trem, a voz falou: Rômulo. Aí as minhas forças se foram. Aí ela disse com toda firmeza, com todo amor, nunca senti uma voz com tamanho amor. Se hoje você entregar a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Eu morava do lado de uma igreja, Assembleia de Deus, então eu parei na porta da igreja e vi a porta da igreja fechada, eu falei assim, meu Deus, como é que pode fazer com que a casa de Deus fique com a porta fechada, eu aqui quase me matando, enfim. Aí virei pra pessoa e perguntei pra ela, vocês oram por mim? Oro. Então tá bom, eu vou aqui trocar, porque eu tava de bermuda, eu vou botar uma calça. Não vem ser meu, eu vou botar uma calça. Quando eu entrei dentro de casa, meu pai tava deitado, ele levantou, olhou pra mim e falou assim, cuidado com a decisão que você vai tomar. Eu olhei, do que o senhor tá falando? Aí eu sabia que já não era mais o meu pai. Aí ele disse, porque se você decidir fazer da sua vida uma entrega para aquele que está na luz, eu vou ser o seu maior oponente até o final dos seus dias. Uau, Rômulo, eu fico imaginando aqui, nesse momento, o conflito entre o bem e o mal que estava acontecendo naquele exato momento em sua vida, né? O Satanás querendo te puxar para um lado e Deus querendo te resgatar do outro. E me conta mais como foi se desvendar desse momento, Rômulo. Eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando e disse para Deus, se tu quer que eu te aceite, manda esse homem calar a boca e perguntar. E ele estava, pentecostal é muito dinâmico, muito intenso, é muito dominante, né? E ele parou, segurou o microfone e olhou, cadê o moço que é para orar por ele? Aí eu levantei a mão, ele pegou e falou, vem aqui na frente. Eu fui lá na frente, ele continuou pregando, eu falei, ou ele vai fazer a pergunta, ou eu vou embora. Aí ele parou e virou para mim e disse, irmão Rômulo, se hoje você aceitar a Jesus como seu Salvador, a sua vida vai mudar. A mesma palavra, a mesma narrativa que eu tinha ouvido 3 vezes atrás. Ali eu me dei conta, estava de joelhos dobrados e me converti ao Evangelho. Me converti ao Evangelho pela Assembleia de Deus, passei a me dedicar, eu fui um jovem, era uma igreja que não era uma igreja tão grande, eu era o único rapaz que passou a pertencer à classe da juventude, que era chamado naquela época da Assembleia de Deus, mocidade. Então eu era o único da mocidade. E eu sempre gostei de estudar. Passei a estudar, e nisso de estuda aqui, estuda ali, prega aqui, vai lá, as pessoas começaram a chamar a gente para ir, me convidavam para ir pregar, então eu pregava em várias igrejas, que era muito comum isso, ainda até hoje. Surgiu uma situação que era uma lição da escola bíblica dominical. Era a 7ª lição, a 9ª lição da escola bíblica dominical. O tema era Seitas e Heresia, 1998, 3º trimestre. E a lição que caiu para mim, qual foi? Adventista do 7º dia. Tudo que eu podia estudar, porque eu tinha uma igreja que tinha muitos doutores, pós-doutores, e eu tinha que dar a lição, passar a lição para toda a igreja, era uma lição geral, eu tinha que passar. Então tudo que eu podia estudar, eu estudei sobre. A partir desse momento, eu digo, me tornei um ferrenho opositor do Adventismo do 7º dia. Foi teu primeiro contato com a igreja. Foi. Não foi muito positivo, não. Não foi. Quando eu olhava para um irmão adventista, eu falava assim, Nazareno, e vem um ali que tá na seita, e eu debatia por onde eu passava, por onde eu ia, eu usava os argumentos que tinha, os estudos e mais um pouco, até que eu tive um contato quando eu viajei para fazer missão em São Paulo e Marília, eu tive contato com um rapaz adventista, que ele começou a namorar uma menina, que ela saiu da nossa mocidade e foi para adventista. Aí eu falei, meu Deus, estamos perdendo os nossos jovens. Mas ele era um rapaz tão querido, e o mais interessante é que eu debatia, eu afrontava, ele não retrucava, ele olhava para mim e falava assim, quero deixar um material contigo, me deixava o material. Eu comecei a pegar o material a partir desse menino, e comecei a ler, eu falava assim, nossa, tem umas coisas aqui que dá para aproveitar. Falei, a Bíblia diz
examinar e tudo, retende o que é bom, era o que eu fazia. Aquilo que eu achava conveniente, eu fazia. Então tinha muitos sermões que eu preparava e tinha fundamento daquilo, do material que ele havia me passado. Mas eu continuava sendo um ferrenho opositor e por onde fui, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Paraná, no interior do Paraná, Campo Grande, Mato Grosso. Então onde eu ia, eu tinha e fazia questão de dizer, cuidado que esse povo aí é tudo virado no giraia. Cuidado. E nesse teu contato, né, com esse rapaz da igreja adventista, você acredita que nesse momento foi meio que quebrando um pouco essa barreira, ou ainda tinha essa questão da rejeição da igreja, ou ele conseguiu te mostrar um outro lado que você ainda não conhecia? Não, ele aumentou a minha resistência, porque conforme eu tinha estudos, ele me mostrava estudos, eu ia atrás de livros e conteúdos, eu me tornava mais opositor, e fui até o extremo que deu para poder ir. Uhum. Então, eu sempre fui um opositor. Quando falávamos de Ellen White, eu falava assim, esse povo aí tá tudo virado num doido, vem com essa história de espírito de profecia, vem com essa história aí de Ellen White, que a profetiza e tal, onde que tá isso na Bíblia? Enfim, era os meus posicionamentos e os meus debates. Então os meus debates não eram pequenos, ainda mais quando falava de comida, né, carne pura, carne impura. Aí falávamos da questão do sábado, misericórdia, rebatismo, meu Deus do céu, aí que o negócio pegava fogo mesmo. Enfim, partindo disso eu era um ferrenho opositor. Até que eu vivi um momento muito delicado na minha vida, que era quando eu estava fazendo faculdade, que a minha ex-esposa pediu o divórcio na porta da faculdade. Quando ela pediu o divórcio na porta da faculdade, para mim aquilo assim, bom, o mundo caiu. Eu era pastor de uma igreja de 2.000 membros, mas que eu era responsável por quase 30 mil pessoas. Que era a igreja onde eu estava, tinha os postos que eles falam que são chamados postos mais altos. Você tem um presbítero, você tem um diácono, você tem um pastor, aí você tem o apóstolo, e vai para ir para frente. E tem o mestre. Aí, quando você chega nesse nível, é maior. Eu fui, com 27 anos, ordenado ao posto mais alto da igreja. Tanto que, para mim, foi uma surpresa, porque eu falei assim, meu Deus, mas por quê? E eu não sabia que tudo aquilo tinha um objetivo, tinha um propósito e um porquê de Deus. Quando houve essa questão do divórcio, eu não teve um com quem eu me relacionasse que ficasse perto de mim. E eu também não queria que ninguém ficasse perto de mim, por causa da vergonha. Como pode um pastor, que ministra, viver e atravessar por um divórcio? Pois bem, passei pelo divórcio, aí, nessa do divórcio, corri atrás de uma psicóloga, que era a psicóloga da minha filha. Depois que eu cheguei para ela e pedi para ela me atender, eu falei assim, eu preciso de ajuda, que foi a doutora Clery, que eu me dei conta que quem ia me atender era uma adventista. Nossa, então tudo estava te levando a um caminho que você, a princípio, não queria ir. Que eu não queria mesmo, de jeito nenhum. Depois que caiu a ficha que eu estava sendo atendido pela doutora Clery, eu tinha que alugar uma casa para eu morar, porque eu perdi tudo no divórcio. E quem me acolheu? Um adventista. O senhor André, a quem eu tenho uma gratidão enorme, que eu cheguei para ele e falei para ele assim, olha, eu preciso alugar uma casa e eu não tenho nem como começar a pagar. Ele olhou para mim e riu. Um sorriso como eu nunca vi na vida. Ele pegou, olhou pro genro dele e falou assim, você acredita num carioca? Aí o genro dele falou assim, carioca não acredito não. Aí ele falou assim, Rômulo, o que você tem a falar em sua defesa? Eu falei para ele assim, em minha defesa? Nada. Mas eu tenho um que pode falar por mim. Se o senhor acreditar, Jesus pode falar por mim. Ele pegou a chave e entregou a chave. Sua defesa já está posta. Eu entrei para morar dentro da casa sem ter o que pagar. Não tinha o que pagar. Não tinha o que comer. Então ele me deu casa, me deu comida, me deu... Deus te colocou várias pessoas da igreja adventista, e eu acredito que justamente para ir quebrantando seu coração. Foi. E você vê uma outra perspectiva. Nesse momento, como era a sua reação em relação às suas opiniões, suas questões em relação à igreja adventista? Continuavam duras. Não mudou nada. Nada, nem um pouco. Porque quando eu botei o pé dentro de uma igreja adventista numa quarta-feira, que era culto de oração, que uma amiga me chamou, vamos pro culto de oração, eu apaixonado, amo culto de oração. Cheguei lá, tinha o culto de oração,
eu olhei para a igreja e falei assim, meu Deus, tô na igreja errada, tô virando seitista. Para poder tentar contextualizar um pouco mais, para mim foi assustador. Eu estava na metodista wesleyana e comecei a frequentar a adventista. Eu não conseguia ir no banheiro na metodista e eu andava o prédio da adventista inteiro. Eu falei, meu Deus, eu sinto paz dentro desse lugar. Eu não sei o que que é. Eu orei e falei, me virei um seitista, Jesus. Completamente eu virei um seitista, me perdi. E comecei a orar e jejuar para Jesus me salvar. Eu falei, me salva, Senhor. Restaura, me salva, restaura, me salva. E nessa teve um evento do Luiz Gonçalves na Arena do Futuro. E tava chovendo, 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 e a colega me ligou e falou, Rômulo, vou passar aí para te pegar. Eu disse para ela assim, não tem chance de você me pegar, eu tenho prova na faculdade, uma prova extremamente complicada, e eu estava varrendo a casa. Falei, não vou, ela, você vai? Falei, não vou, não vou. Ela, então tá bom, vou respeitar, não vai. E comecei a varrer, e Deus virou e falou assim, Rômulo, eu parei, ele, vá ao culto. Eu, como assim vou ao culto? Tá chovendo, vá ao culto. Aí eu falei, ela nem vai estar aqui, Senhor. Ela já foi, eu nem sei onde é. Falei, ainda mais Arena do Futuro, isso é coisa de guerra, briga, detesto, eu já tô numa guerra, o Senhor tá me mandando pra guerra, onde já se viu? E nisso, eu liguei pra ela, eu falei, Virgínia, eu vou no culto. Ela, eu sei que você vai, eu tô parado na frente da sua casa. E tava um temporal, eu falei, você não tá parado aqui na frente? Ela, Rômulo, eu tô parado aqui porque o meu anjo mandou eu te esperar. E eu abri a janela da casa assim, ela tava acendendo o carro, dando tchau. Ali eu entendi que Deus estava querendo alguma coisa. Aí eu troquei de roupa e fui para a Arena do Futuro. Cheguei lá, na hora que eu desci, né, para sentar na plataforma, a voz falou, Rômulo, levanta e vai lá atrás. Eu saí, voltei pela entrada e vim andando devagar. Ele vim devagar e vim andando devagar, passei entre as plataformas altas, o pastor Gil Gonçalves estava na parte de baixo, e a voz falou, para. Eu parei, tinha barra de proteção, e ele disse para mim, Rômulo, olha e veja. Eu vi um homem alto, com roupas translúcidas, um branco, rosto não dava para ver porque brilhava demais. A parede onde que dava de fundos para o pastor Luiz Gonçalves sumia e só via anjos, dali para trás só anjos. Aí, o que o pastor Luiz Gonçalves estava falando, aquele homem estava feliz. Aquilo que o pastor Luiz Gonçalves estava ministrando, aquele homem estava contente. Mas para minha surpresa, o que mais me assustou não foi isso. O que me assustou foi na hora que foi feito o batismo da pessoa. Que quando batizou a pessoa, aquela quantidade de anjos para trás, eles vibraram que cada parte do meu ser perdeu força. De tamanha felicidade. Aí aquele homem olhava para mim e era como se ele estivesse me dizendo no olhar que a vida de um pecador tem um valor inestimável para Deus e que a festa realmente no céu. Eu vi os anjos festejando. Aí a voz disse pela segunda vez, Rômulo, veja. Aí eu comecei a ver do lado de cada uma pessoa que estava ali, o anjo que acompanha essas pessoas. E eu olhava e comecei a chorar, porque eu falei assim, que coisa de doido. E tô vendo um anjo e de repente vem um senhor passa e um anjo do lado dele de uns quase 3 metros de altura. O anjo vira, me olha, dá um leve sorriso e volta para prestar atenção lá na frente. Aí a voz disse para mim, Rômulo, esse povo é o povo que eu amo. Esse povo é um povo que eu zelo e esse povo é o povo que eu tenho ciúme. Falou uma vez. Ele disse, Rômulo, esse povo é um povo que eu amo, é um povo que eu zelo e tenho ciúme. A segunda vez. E ele falou a terceira vez, Rômulo, aí eu caí. Desfaleci. Este povo é meu povo, é um povo que eu amo, é um povo que eu zelo e tenho ciúme. Não vi mais nada. Desci, acabou a programação, as minhas amigas, vamos para a pizzaria? Eu falei, que pizzaria? Eu quero ir embora para casa agora. Ela, por quê? Eu falei, não importa por quê, se você não me levar, eu vou correndo. Ela me deixaram em casa, cheguei, corri, arranquei a roupa, me joguei no chão e falei, Deus, a Bíblia me diz que Satanás se faz de anjo de luz, então eu não acredito naquilo que eu vi. O senhor vai ter que provar. Passei 10 dias em oração. Nossa, Rômulo, nesse momento que você passou, né? Poucas pessoas têm essa experiência, né? Muitas pessoas queriam ter essa experiência. E nesse momento, Rômulo, você acredita que começou a sua jornada aos pés da cruz? Ali sim. Porque nesse exato momento de 10 dias de oração, eu volto na igreja central, era uma quarta-feira de oração, o pastor Fernando Iglesias estava pregando.
E a voz falou: Rômulo, olha e veja. Eu vi um anjo alto, o rosto não dava para ver, mas eu sabia que sorria. Ele fazia assim com a mão direita, o pastor Fernando Iglesias ia para a direita. E o que o pastor Fernando Iglesias falava, ele ficava feliz. Ele fazia assim para a esquerda. O pastor Fernando Iglesias ia para a esquerda. E aquele homem repetia. Aí a voz falou lá dentro da igreja: esse povo é o meu povo, que eu amo, zelo e tenho ciúme. Falou por 3 vezes. Quando falou por 3 vezes, eu falei: tá bom, entendi. Agora eu vou me entregar. Aí foi aonde que eu pedi o rebatismo. Pedi para me tornar membro da Igreja Adventista. O pastor olhou para mim e falou assim: você sabe que tem um processo? Eu falei: sei, tá no manual da igreja. Ele olhou para mim: tu leu o manual da igreja? Eu falei: olha, eu tive que ler, né, algumas coisas da igreja, mas eu falei para ele: meu batismo é um batismo por imersão e tal, e eu creio naquilo que a Bíblia trata como ponto importante de salvação. Aí ele olhou para mim com toda a singeleza e falou assim: tá bom, vamos fazer a sua profissão de fé. Foi feita a minha profissão de fé. Mas se você me perguntar assim: Rômulo, onde que de verdade você chegou ao pé da cruz? Foi quando a minha mãe, antes de falecer, ela me deu o maior exemplo de cristianismo. A minha mãe, ela viveu o evangelho pentecostal e tudo que ela mais amava era o evangelho. E ter visto a minha mãe renunciar praticamente 40 anos de ministério na Assembleia de Deus para descer às águas e se batizar numa congregação cristã, naquele momento era como se Deus estivesse dizendo assim: o maior legado que a sua mãe pode te dar para você é esse. Eu estava dirigindo o carro, parei o carro, porque Deus falou, eu vi uma mão que puxava um monte de grãos de areia, tive um sonho em que muitas pessoas estavam sendo batizadas, e eu feliz, de repente alguém me entregava a capa de batismo, e eu falei: eu já sou batizado. E Deus virou para mim e falou assim: quantas vezes necessário fosse eu morrer por você, eu morreria. Mas o seu orgulho, a soberba, a prepotência, a vaidade, a arrogância, e foi só falando essas qualidades terríveis, te impedem, e esses sentimentos não provêm do céu, e você não vai entrar no céu. E eu acordei desesperado, eu falei: eu preciso me batizar. E eu disse: vou me batizar, mas eu vou me batizar às escondidas, porque já imaginou eu tendo que me batizar às claras? E mirabolei um plano. Vou chegar para o pastor, vou pedir para ele colocar o tanque de batismo lá embaixo, né? E ele me batiza ali na garagem. Marquei com ele, pastor Paulo bravo, na hora que eu entrei para poder falar com ele, ele: senta, Rômulo, senta. Eu queria pedir o batismo e tal. Ele: olha, eu aceito te batizar, mas você não pode colocar planos para Deus, Rômulo. Aí ele: você quer ser batizado na garagem, dentro de um tanque onde ninguém vai ver? Não. O seu batismo ele vai ser feito num sábado, num sermão, que eu vou trazer ele para cá com a igreja bem cheia. Era tudo que eu não queria. E mais uma vez Deus estava te mostrando que não era do teu jeito, era do dele, né? E foi onde eu me batizei, e foi a melhor decisão da minha vida. Aprendi sobre o sábado da perspectiva de Deus, que eram os meus questionamentos, sobre dom de profecia também, porque quem vem de um berço onde as questões de espiritualidade são muito acentuadas, como era no meu caso, então você questionar Deus no mundo espiritual, para mim, era algo que fazia parte, era algo que eu queria mesmo. Então Deus me ensinou sobre o sábado. Eu estava varrendo a casa e ele dizia assim: Rômulo, pegue a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Samuel, Reis e foi. Até chegar em Colossenses. Todos os textos que falavam do sábado, Deus foi me falando. Quando chegou em Colossenses, aí eu só chorava. Falava assim: Deus, me perdoa, porque eu não tenho como voltar lá atrás e corrigir. Ele disse assim: filho, eu não vou te cobrar, porque lá atrás você tinha uma luz. A sua luz hoje é outra. Acreditar no dom profético de Ellen White foi um outro processo pelo qual Deus me trouxe. Mas o maior deles foi quando ele disse assim: você já se deu conta que o maior profeta praticamente não profetizou? Não fez maravilhas e nem nada? Eu: como assim? João o Batista. E ele disse para mim: eu não te chamei para fazer parte de uma igreja. Você não está numa igreja, Rômulo.
Deus, peraí, não estou numa igreja? Não. Você está num movimento profético. Você faz parte de um movimento profético. Esta é a última voz que soará antes da minha vinda. Eu te convidei para fazer parte deste processo, deste projeto. Um projeto profético da minha voz, que ecoará nos quatro cantos da terra, que o Senhor vem. Ora, o Senhor logo vem. Aí eu entendi, eu falei, Senhor, muito obrigado porque eu não faço parte de uma igreja. Eu faço parte de um ministério profético. O Senhor nos confiou tamanha responsabilidade. E foi assim que eu me tornei adventista. Nossa, Rômulo, que história! Diante dessa história assim tão impactante que com certeza não transformou só sua vida, mas transforma a vida de muitas pessoas. Eu acredito muito que as pessoas que estão nos assistindo agora também tá com essa mesma sensação que eu, assim, de realmente a grandeza de Deus, ela é muito maior do que a gente imagina. Com base na sua trajetória de vida, Rômulo, o que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por situações de repente semelhantes à sua no passado, e como elas podem mudar a trajetória delas? O que eu posso falar para você? Se Deus foi capaz de alcançar o Rômulo onde o Rômulo estava, preso no próprio conhecimento, soberbo na própria verdade, ele pode te encontrar onde você quiser. A única coisa que ele vai pedir para você é: me dê uma chance. Essa é a verdade. Me dê uma chance. Deus conhece a minha e a sua necessidade, mas ele precisa de liberdade para poder agir e fazer. Então eu te convido, dê uma chance para Deus. Mas dê uma chance de verdade. Diga: Deus, eu quero experimentar isso. E tenho certeza que ele não vai falhar com você, porque até hoje eu não vi ele falhar com ninguém. Rômulo, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco a sua história incrível, a sua trajetória, que tem muita coisa boa ainda pela frente. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, os seus projetos. Amém. Deus te abençoe, tá? A você que nos acompanhou até agora, obrigada por sua companhia e te encontro no próximo Trajetórias.